Capítulo 131. A habilidade do crânio da sabedoria. Luz púrpura divina. Tan-san, seguindo atrás de seu pai, parou seus passos, seguindo o olhar de Tang-ao à frente. O que apareceu diante deles foi uma cordilheira ondulante que se estendia à distância. Eles eram incapazes de ver toda a cordilheira de onde eles estavam, mas até as montanhas mais distantes eram altas o suficiente para perfurar as nuvens. As suas 8 lanças de aranha já se recuperaram? Tang-ao perguntou indiferentemente. Tang-san assentiu. Elas já se recuperaram. Tang-ao lançou um olhar para Tang-san. Use-as. Acompanhe-me. Deixando apenas essas palavras, Tang-ao já havia disparado, subindo a parede da montanha à frente em linha reta. A parede da montanha à frente era extremamente íngreme, próxima dos 90 graus. Mas Tang-ao ainda caminhou como se estivesse andando no nível do chão. Cada vez que a ponta dos seus pés tocava a parede, seu corpo subiria mais de 10 metros. Rapidamente avançando na direção do topo, Tang-san respirou fundo, condensando seu poder espiritual. As 8 lanças de aranha saíram do meio da roupa em suas costas, abruptamente se estendendo. Após meio mês de recuperação, as 8 lanças de aranha já haviam crescido de novo. Diferente da aura gelada de antes, parecia que elas haviam se tornado ainda mais duráveis. Se inclinando para frente e dobrando as 8 lanças de aranha, isso fez Tang-san parecer com uma aranha gigante se inclinando para frente, com seu peito perto do chão. As pernas de aranha abruptamente fizeram força, fazendo Tang-san disparar para cima como um raio, diretamente subindo aproximadamente 20 metros. As 8 lanças de aranha perfuraram a parede da montanha como se estivessem perfurando tofu. Tang-san diretamente ficou pendurado por elas, como um osso espiritual externo. As 8 lanças de aranha tinham uma gama extremamente ampla de usos, exceto por não serem capazes de voar. Elas podiam praticamente ignorar a grande maioria das restrições do terreno. Após usar as 8 lanças de aranha para se prender à parede, sob o controle de Tang-san, as 8 lanças de aranha se moveram ritmicamente, o fazendo diretamente subir a parede da montanha como uma aranha gigante. Embora Tang-ao fosse bem rápido quando usava as 8 lanças de aranha, Tang-san com certeza não era lento. Contando com as enormes pernas de aranha de 4 metros, ele se moveu ainda mais rápido do que quando no nível do chão. Com o movimento rítmico das 8 lanças de aranha, Tang-san sentiu o sangue dentro do seu corpo gradualmente esquentando. Seu corpo inteiro estava indescritivelmente confortável. Ele entendeu que isso era o processo da fusão completa das 8 lanças de aranha com seu corpo após crescerem de novo. Tang-ao era como uma máquina incansável, levando Tang-san de um topo da montanha para outro, usando quase meio dia para penetrar fundo dentro da cordilheira. Usar as 8 lanças de aranha também consumia poder espiritual e meio dia de viagem deixou Tang-san tonto e com a visão embaçada. Nesse momento, um fraco som retumbante alcançou seus ouvidos e o ar também gradualmente ficou úmido. O que era isso? Tang-san ergueu sua cabeça para olhar para Tang-ao à frente. Ele descobriu que seu pai parecia estar avançando nessa direção. À medida que eles constantemente se aproximavam, aquele rugido se tornava cada vez mais ensurdecedor. O ar também se tornava ainda mais úmido. A temperatura estava até um pouco mais baixa do que no mundo exterior. Pelo menos Tang-ao parou de novo.
Aquilo era um vale. Para ser preciso, era uma piscina natural. A água profunda era tão clara que o fundo podia ser visto. Tranquila e serena como uma gigante gema azul. De um lado do vale havia uma cachoeira de 20 metros de extensão, cobrindo a parede da montanha de 200 metros de altura como um laço de jade. Aquele rugido era o som dela atingindo a piscina. A cachoeira se derramava em torrentes, golpeando a piscina e espirrando incontáveis respingos. Sob a luz do sol, um arco-íris de 7 cores atravessava a piscina, indescritivelmente deslumbrante. Tang San havia acabado de chegar quando o vapor claro e frio da água atingiu sua cara. A atmosfera úmida penetrou fundo em seu coração. Excepcionalmente confortável. Cercados por montanhas. 10.000 mesclas de azul e verde. Uma ondulante gema azul adiante e ainda havia aquela vasta cachoeira conectando o céu e a terra. Toda essa beleza deixou Tang San um pouco bobo. Tang Ao também sentou ali silenciosamente. Seu olhar o tempo todo sobre aquela cachoeira caindo como um rio prateado. Por alguma razão, sua expressão sempre fria havia mudado e aquela cara envelhecida revelou uma ternura indisfarçável. Pai e filho ficaram ali daquele jeito por um longo tempo. Ainda foi Tang San quem primeiro acordou desse belo cenário. Subconscientemente virando sua cabeça para olhar para seu pai. Talvez fosse porque Tang Ao sentiu seu olhar. Mas sua expressão se corrigiu e ele lentamente se virou para olhar para Tang San. Nos próximos 2 anos. É aqui que você viverá e cultivará. Quando sentir sede, você tem água diante de você. Quando sentir fome, você tem todo tipo de frutas nas montanhas. Você esteve com Dugu por bastante tempo. Eu espero que você seja capaz de identificar quais são venenosas. Ouvindo seu pai falar, o peito de Tang San se aqueceu. Seu olhar para seu pai também passou a arder ainda mais com a afeição familiar. Seu pai saber que ele esteve por um tempo com Dugu mostrou para ele que seu pai nunca esteve longe dele. Tang San sendo tão astuto. Imediatamente deduziu a razão pela qual seu pai nunca apareceu ao seu lado. Porque ele temia influenciar sua cultivação. De fato, tudo o que seu professor havia lhe ensinado ele já podia fazer no melhor nível. Mesmo seu pai como um título doulu e até aquela pontífice suprema podiam não se comparar ao grande mestre na habilidade de ensino. Vire-se. Fique de costas para mim. Tang Ao disse para Tang San. Tang San apressadamente fez o que ele pediu. No instante em que ele se virou, um par de poderosas grandes mãos foram colocadas sobre seus ombros. No momento seguinte, Tang San apenas sentiu 2 fluxos quentes entrarem em seu corpo vindos dessas grandes mãos ásperas. Com 2 sons de batida, as mãos de Tang Ao se ergueram e caíram, golpeando as costas de Tang San. Logo em seguida, suas mãos agilmente se moveram pelas costas de Tang San como criaturas vivas, exceto pela cabeça. Ele praticamente não deixou nenhuma parte do corpo de Tang San escapar. Por onde as mãos de Tang Ao se moveram, Tang San apenas sentiu uma corrente quente entrar em seu corpo. A fadiga desses dias de marcha rápida foi imediatamente obliterada. Por onde aquele calor passou, ele era meio escaldante. Indescritivelmente confortável. O corpo de Tang San gradualmente começou a emitir calor e suor que raramente fluía desde que ele comeu a misteriosa grama de gelo octogonal e o delicado damasco infernal cobriu sua testa. Tang San não sabia quanto tempo havia se passado.
Ele apenas se sentiu ficar gradualmente sonolento. Ele ficou completamente relaxado com os golpes do seu pai. Nesse mundo, havia muito poucas pessoas com quem Tang San não ficaria alerta e Tang Ao certamente estava no topo da lista. Ele era atualmente o único que compartilhava o sangue de Tang San. De repente uma corrente fria fluiu do topo da sua cabeça, como se fosse ungido com o mais puro creme. Isso imediatamente acordou Tang San da sua sonolência. A frieza ainda não mudou. O som da cachoeira atingindo a piscina mais uma vez se tornou claro. Tang San abaixou sua cabeça para olhar para si e descobriu que suas roupas já estavam completamente encharcadas há muito tempo. Tang Ao estava ao seu lado. Parecia haver uma fração de exaustão nos cantos dos seus olhos. Mas suas costas ainda estavam perfeitamente eretas. Essa podia ser a única parte de Tang Ao que não parecia velha. O seu corpo está melhor do que eu imaginei. Mas é difícil evitar ferimentos internos nesses dias de competição. Lembre-se. Se ferir não é ruim. Mas você com certeza precisa se recuperar adequadamente em seguida. Se não, os danos internos deixados para trás causaram problemas sem fim. Eu ajudei você a se curar do dano interno agora. Seus músculos e ossos são muito mais fortes do que os de pessoas normais. Isso deve estar relacionado com as ervas que você comeu quando estava com Dugubo. Isso é excepcionalmente bom. Isso irá poupar de muitos problemas. Tang San percebeu um raro traço de satisfação na cara de Tang Ao. É claro que seu corpo era muito melhor que o de pessoas normais. Sendo forjado pelo poço de gelo e fogo Yin Yang e aguçado pelas duas grandes ervas imortais. Se não fosse por isso, Tang San não sabia quantas vezes ele já teria morrido. Também teria sido impossível para ele resistir à habilidade de fusão espiritual lua cheia de Xiaoyu naquele dia. Pequeno San, você sabe qual é o seu maior problema agora? Tang Ao perguntou. O coração de Tang San pulou. Isso era a consideração de seu pai por ele? Ponderando, ele disse. Explosão de força em batalha. Meu espírito conta principalmente com o controle. Mas lhe falta poder explosivo. Quando encontrando oponentes como Xia Yui, lidar com eles é comparativamente difícil. Tang Ao assentiu, dizendo: você está certo. Em termos de controle, a instrução do grande mestre para você foi absolutamente impecável. Sua força de controle já é consideravelmente extraordinária. Mesmo se houver falhas. Essas são as falhas da grama azul prateada. Mas não há necessidade de se preocupar. Após você obter o seu sexto anel de espírito, haverá uma mudança na natureza fundamental dessas circunstâncias. Ah! Tang San olhou chocado para seu pai. Para ser honesto, até o grande mestre não sabia como o sexto anel de espírito da grama azul prateada poderia mudar alguma coisa. Tang San não se atreveu a acreditar que seu pai realmente saberia. Poderia ser que ainda havia alguém nesse mundo que havia cultivado a grama azul prateada até o nível do sexto anel de espírito? De quando seu pai falou sobre o conhecimento em relação a bestas espirituais de 100.000 anos, até as possíveis rotas da grama azul prateada agora. Para Tang San, isso fez seu pai parecer ainda mais misterioso. Tang Ao disse calmamente. Não precisa me perguntar o porquê. Você irá entender naturalmente mais tarde.
Meu treinamento especial para você começa agora. Primeiro absorva aquele osso espiritual que você ganhou do hall dos espíritos. Ele é bem útil para você. Após o fim da competição naquele dia, Tan-san havia guardado o crânio mente condensadora de sabedoria sem imediatamente se fundir a ele. Como ele poderia ter se fundido a ele diante do palácio do Pontífice Supremo? Portanto, ele havia diretamente guardado o crânio da sabedoria no seu cinto 24 pontes ao luar. Agora lembrado por seu pai, ele então o retirou novamente. Fraca luz azul permeou o ar com intoxicantes flutuações de energia. Olhando para o crânio diante dele, Tan-san não pôde evitar que seu coração acelerasse. Osso espiritual. Ele finalmente obteria o primeiro dos 6 ossos espirituais que ele podia carregar? Tangal disse calmamente. A qualidade desse osso espiritual é muito boa. O rol dos espíritos realmente não fala bobagens. Ele veio de uma besta espiritual com pelo menos 50.000 anos de cultivação. Se não fosse por Bibidon não precisar, eles não o colocariam como prêmio. Esse osso espiritual deve ter sido preparado para aquela mestra dos espíritos dos 3 jovens mestres dos espíritos do rol dos espíritos. Entre aqueles 3 ela é a mais extraordinária. Você está falando sobre a Gaoliena? Mas o líder da geração de ouro não é o Xieyue? Tang-san olhou um pouco chocado para o seu pai. A habilidade espiritual lua cheia criada por Xieyue deixou uma impressão muito profunda nele. Aquela era uma dor esculpida em seus ossos gravada no seu coração. Até quebrar as 8 lanças de aranha mal foi capaz de bloqueá-la. Tang Yao sorriu friamente. É claro que não. De que adianta a habilidade espiritual criada de Xieyue? Você não precisa nem de mais força. Se o seu martelo céu claro tivesse alcançado o 40º nível, só seria necessário um golpe para facilmente quebrá-la. É com aquela Gaoliena que você precisa ficar alerta. Sua habilidade de charme é extremamente poderosa. Pode parecer que quem controla a habilidade de fusão espiritual é Xieyue. Mas na verdade, o efeito inteiro da habilidade de fusão espiritual conta principalmente com ela. Se eles não tivessem usado a habilidade de fusão espiritual e as habilidades espirituais dela fossem usadas, vocês teriam enfrentado muitos problemas. Eu não sei o quão refinado é a sua habilidade ocular, mas agora você consegue contê-la perfeitamente. Também é por causa disso que você não viu o quão realmente assustadora ela é. Entre os 7 demônios da Shurek. Se você não estivesse lá para contê-la, ela sozinha poderia mandar o resto de vocês para casa. Bibidon a está preparando para ser a próxima Pontífice Suprema. Na vida anterior de Tang-san, ele nunca entrou em contato com qualquer coisa do mundo exterior. Ele havia completamente se jogado no estudo das armas ocultas e assim conseguiu enormes realizações no campo das armas ocultas. Mas isso também o deixou como uma folha em branco nos termos dos conhecimentos do mundo exterior. Nessa vida, ele havia vivido por apenas 14 anos. Como sua experiência na sociedade poderia se comparar à de Tang Yao? Agora sendo lembrado por Tang Yao, ele repentinamente teve a sensação de que um amplo panorama havia sido aberto diante dele e ele a sentiu repetidamente. Comece. Se funda a ele primeiro. Com sua ajuda, sua cultivação mais tarde terá o dobro do resultado por metade do trabalho. A sua própria inteligência já ultrapassa a dos seus iguais. Somando a tudo que o grande mestre desenvolveu, assim como a sua habilidade ocular, todos eles serão impulsionados por esse crânio. No processo de absorção,
Sinta sua energia com todo o seu coração. Não permita qualquer pensamento que o distraia. Eu vou te proteger. Com a proteção do Doulu, o céu claro. Havia alguma coisa no mundo exterior que poderia ser uma preocupação? Com as duas mãos segurando o crânio cintilando com luz azul, ele lentamente fechou seus olhos. O que chocou um pouco Tang Yao foi que o corpo de Tang San inesperadamente originou uma flutuação espiritual. Embora a flutuação espiritual não fosse forte, ela era extremamente distinta. De fato, o próprio Tang Yao só conseguiu causar uma flutuação espiritual tão clara após ele ter 25 anos. E naquela época, ele já era considerado o gênio número 1 da escola Céu Claro. A escola Céu Claro também era a seita número 1 debaixo do céu. Mas esse seu filho diante dele havia conseguido isso 10 anos mais cedo do que ele. Sem o olhar atento de Tang San, Tang Yao não mais ocultou seus sentimentos internos. As linhas de seu rosto se tornaram muito mais gentis e ele até tinha um pequeno sorriso enquanto observava a furiosa cachoeira como antes. Junto com aquela flutuação espiritual sendo derramada no crânio da sabedoria, a luz azul do crânio repentinamente se intensificou. Em praticamente um instante ela havia envolvido o corpo de Tang San, distribuindo brotos de luz azul sobre ele. A razão pela qual ossos espirituais eram ainda mais preciosos do que anéis de espírito era porque, além de serem mais difíceis de se obter, a razão mais importante era que não havia restrição de poder espiritual para absorver ossos espirituais. Em outras palavras, se você fosse sortudo o suficiente para obter um enquanto você tivesse apenas um nível de poder espiritual, você ainda poderia absorvê-lo, mesmo se ele fosse de 100.000 anos. Portanto, embora Tang San agora estivesse absorvendo o osso espiritual de uma besta espiritual de mais de 50.000 anos, ainda não haveria qualquer perigo. Seria ainda mais seguro do que quando ele originalmente absorveu o anel de espírito da aranha demônio cara de homem. Dentro daquela luz azul, a primeira coisa que Tang San sentiu foi uma flutuação de poder espiritual fria como gelo sendo despejada em seu cérebro. Aquele era um tipo de flutuação de energia que o fez se sentir confortável e aconchegado. Uma aura fria furou diretamente o espaço entre suas sobrancelhas, gradualmente estimulando seu cérebro. Quando ela passou, foi como se seu cérebro começasse a abrir-se. Aquela perfuração bizarra fez Tang San se sentir ainda mais confortável do que nunca. Nesse momento, ele descobriu que muitas coisas que ele nunca havia entendido claramente antes foram ampliadas e conectadas. Ainda mais surpreendente para Tang San, sob o efeito desses fluxos frios, seu cérebro inteiro pareceu ser retirado do seu corpo. Aquele poder espiritual dele havia surgido após ele comer a begônia do olhar penetrante. Mas esse poder espiritual não era algo que Tang San usaria. Agora, sob a influência desse fluxo frio, aquela força espiritual originalmente intangível não apenas cresceu com uma velocidade impressionante, mas, além disso, a relação entre Tang San e ela se tornou inseparavelmente próxima. Ele podia facilmente guiá-la com apenas um pensamento. Realmente digno de ser chamado de um crânio-mente condensadora de sabedoria. A condensação da força espiritual sem precedentes pareceu fazer o cérebro de Tang San se ampliar. Sem usar seus olhos para ver, ele já podia sentir claramente tudo no mundo ao seu redor. Por onde a força espiritual passou. Dentro de um alcance de 100 metros.
Não havia nada que pudesse se esconder. Ele até viu a expressão gentil na cara de seu pai. E o alcance que a força espiritual conseguia examinar aumentou com uma velocidade surpreendente. De repente, sentindo a força espiritual do seu filho abruptamente se expandindo e, além disso, vasculhando por todas as direções. A expressão facial de Tang Ao imediatamente ficou tensa. Gritando friamente: condense a sua mente. Não a libere externamente. Evite perder o controle. A voz de Tang Ao não foi alta, mas ela trouxe um tirânico choque espiritual. A força espiritual que Tang San liberou foi inesperadamente devolvida à força para seu corpo. Ouvindo a voz de seu pai, o coração de Tang San imediatamente tremeu. Apressadamente restringindo a força espiritual, ele a condensou dentro de sua mente. Na fração de segundo antes de ele recolher sua força espiritual, ele vagamente sentiu alguma coisa aparentemente ecoá-la de debaixo da cachoeira. Antes que Tang San tivesse tempo para cuidadosamente refletir sobre isso, o fluxo frio como gelo abruptamente se tornou muito mais poderoso. Em praticamente um instante, ele afogou seu mundo espiritual. Tang San repentinamente abriu seus olhos involuntariamente. Aquele osso espiritual azul pálido havia em algum ponto ficado com o mesmo tamanho da sua cabeça. No momento em que Tang San abriu seus olhos, duas chamas azuis de repente se acenderam nas fendas dos olhos daquele crânio azul pálido. Em praticamente uma fração de segundo, aquelas duas bolas de chamas dispararam direto nos olhos de Tang San. Uma forte dor aguda veio dos seus olhos. Tang San não conseguia ver isso. Mas no momento suas pupilas haviam se tornado completamente azuis. Logo em seguida, se tornaram roxas. As cores azul e roxo se substituíram em brilhar alternadamente 9 vezes e finalmente se estabilizaram um azul profundo claro como cristal. O aumentado crânio da sabedoria cresceu mais uma vez, envolvendo a cabeça de Tang San como um grande capacete. Então lentamente se contraiu de novo. À medida que ele se aproximava da cabeça de Tang San, o crânio inteiro já havia se tornado ilusório e silenciosamente se fundiu à cabeça de Tang San. Agora Tang San estava submerso num claro e frio oceano, não mais sentindo nada nos seus arredores. Como se seu corpo e alma tivessem sido separados, ao ponto de ele não conseguir nem mais sentir aquela dor aguda em seus olhos. Luz azul se espiralou sobre sua cabeça e isso continuou por 3 dias inteiros. Para Tang San, esses 3 dias passaram num piscar de olhos. E Tang Ao permaneceu calmamente ao seu lado durante os 3 dias inteiros, além de manter seus sentidos em seu filho. Seu olhar sempre se focava na cachoeira do outro lado da piscina. Dia e noite. Abrindo seus olhos, a primeira sensação de Tang San foi que tudo ao seu redor havia mudado. Todas as cores haviam se tornado um nível mais vibrantes e ele podia ver cada uma das minúsculas partículas de energia flutuando no ar. Tudo ao seu redor parecia ser formado de todo tipo de grãos. Tang San ficou chocado ao descobrir que seu olho do demônio púrpuro parecia ter avançado para o topo do 3º nível. Semente de mostarda. A distância para atravessar para o estágio final, o sem limites, era de apenas um único passo. Com o olhar frio de um observador, Tang Ao claramente viu que aquelas luzes azuis escuras nos cantos dos olhos do seu filho abruptamente ficaram mais fortes após ele abrir seus olhos. Junto do seu olhar atento, repentinamente 2 raios de luz azul escura dispararam dos olhos de Tang San. Eles não mais eram a anterior luz dourada arroxeada do olho do demônio púrpuro.
Porém aqueles dois raios de luz azul escura não apenas dispararam por um chi ou algo do tipo como antes. Ao invés disso, continuaram perfeitamente retos, se esticando por várias dezenas de metros, diretamente entrando na superfície da lagoa. Tangal viu isso. Mas Tang San sentiu isso. Ele repentinamente descobriu que seus olhos podiam diretamente ver tudo sob a superfície da água. Ele podia até instantaneamente contar o número de escamas num peixe nadando por ali. Tang San ergueu sua cabeça. Seu olhar se moveu para o lado. Naquele instante, a luz azul escura em seus olhos abruptamente se tornou mais rica. A luz de seus olhos caiu sobre uma enorme pedra ao seu lado e uma alta explosão ressoou. Aquela pedra foi inesperadamente transformada em pó num instante pela luz azul em seus olhos. Vendo essa cena, até Tangal não pôde evitar contrair suas pupilas violentamente. Essa era a habilidade que o osso espiritual continha. A habilidade que surgiria após um osso espiritual afetar um mestre dos espíritos de fato estaria relacionada com as habilidades da besta espiritual, da qual veio o osso espiritual. Mas ao mesmo tempo ela também estaria relacionada às próprias habilidades do mestre dos espíritos. O olho do demônio púrpuro de Tang San era sem dúvidas excepcionalmente formidável e a habilidade desse crânio mente condensadora de sabedoria automaticamente o afetou. O encontro de dois poderes imediatamente tornou essa habilidade ainda mais assustadora. Mais tarde a descrição de Tang San dessa habilidade foi ver através de todas as coisas vivas no mundo, extinguindo toda a injustiça. Seu nome: Luz Púrpura Divina. Emitindo a luz púrpura divina. A primeira ação de Tang San não foi ficar animado, mas sim calcular o quão grande era o poder destrutivo dessa luz púrpura divina realmente. Isso era algo que ele não teria percebido antes. Mas agora seu cérebro prontamente calculou isso automaticamente. Tudo aconteceu muito naturalmente e casualmente. O pensamento de calcular isso havia apenas passado por sua mente. Quando Tang San imediatamente fez uma avaliação baseada na situação da destruição da pedra e nas marcas deixadas no chão, ele julgou que a luz púrpura divina que disparou dos seus olhos era um tipo de ataque de ponto perfurante. Como resultado do seu poder de ataque ser focado, a singular força destrutiva resultante era especialmente assustadora. Além disso, ele descobriu que a força da luz púrpura divina estava relacionada com a sua aplicação de força espiritual. Quando ele observou a lagoa agora há pouco, ele não havia lançado o efeito de ataque e o consumo da sua força espiritual foi excepcionalmente baixo. Mas no instante em que ele mudou a luz dos seus olhos para atacar aquela pedra, sua força espiritual pareceu imediatamente desaparecer. Entretanto, seu consumo de poder espiritual foi bem pequeno. Em outras palavras, essa habilidade devia contar principalmente com a aplicação de força espiritual. Quanto maior a aplicação de força espiritual, mais poderoso seria o efeito do ataque. Enquanto entendia isso, Tang San percebeu que, comparado a antes, sua força espiritual estava mais de 100 vezes maior. O originalmente intangível e amorfo poder espiritual havia agora se condensado como um rio dentro de sua mente, cintilando levemente prateado enquanto fluía. Por onde ele passava, ele iluminava tudo dentro de sua mente, permitindo Tang San ver ainda mais. Já que o poder de ataque da luz púrpura divina estava relacionado à sua força espiritual,
Então parecia que ele devia começar a cultivar sua força espiritual. O grande mestre anteriormente ensinou Tang San um método de cultivação da força espiritual. Porém naquela época Tang San havia contado principalmente com a cultivação da sua habilidade Céu Misterioso. Parecia para ele que a força espiritual era apenas algo ilusório e não necessariamente particularmente útil. Mas agora ele repentinamente percebeu que a função da força espiritual não era de nenhuma forma pequena e, em certo sentido, não era nem menor que a do seu poder espiritual. Quando mais formidável era o mestre dos espíritos, maior a pressão que ele causaria nas pessoas. Mas de onde vinha essa pressão? Ela era de fato liberada pelo poder espiritual. Mas ao mesmo tempo, ela era uma pressão mental. Esse era o efeito da força espiritual. Ainda mais, agora sua luz púrpura divina precisava do apoio da força espiritual. Com essa habilidade ele não consumia muito poder espiritual. Mas ela ainda tinha um tremendo poder de fogo. Para Tang San era como se um tigre tivesse ganhado asas. Repentinamente Tang San ficou chocado. Ele descobriu que após disparar apenas uma luz púrpura divina, ele havia inesperadamente pensado em tanta coisa. Além disso, tudo parecia bem razoável. Como se tudo o que ele pensou fossem fatos. Crânio da sabedoria. Essa é a sabedoria que ele confere a mim? Não era de se admirar que qualquer mestre dos espíritos cobiçaria ossos espirituais como esse. Tang San internamente suspirou de admiração. No passado ele obteve um osso espiritual externo. As 8 lanças de aranha. Enquanto absorvia um anel de espírito e mais tarde as 8 lanças de aranha havia sido enormemente úteis. Mas apesar disso, obter as 8 lanças de aranha estava longe de se comparar ao grande ataque que o crânio da sabedoria havia dado a Tang San. O crânio da sabedoria praticamente abriu outra porta para Tang San como um mestre dos espíritos. Os benefícios que ele lhe deu não eram de nenhuma forma tão simples quanto apenas a luz púrpura divina. Tang Ao se levantou ao lado sem falar. Pela expressão pensativa de Tang San ele podia ver que seu filho estava atualmente testando as coisas novas que ele havia recebido. Para ele, esse momento era extremamente importante. Tang Ao podia também supor basicamente o que o crânio da sabedoria havia dado a Tang San. Portanto, esse momento de reflexão pareceu especialmente valioso. Após muito tempo, Tang San gradualmente acordou dos seus pensamentos. Seu olhar se virou para seu pai ao seu lado. Ele descobriu que quando ele não usava seus olhos para ver, a intangível força espiritual distribuída da sua mente já havia travado na posição do seu pai. Ainda mais chocante para Tang San foi que a força espiritual em sua mente não precisava de um controle meticuloso para se mover. Ela lentamente se recuperava automaticamente. Mas essa força espiritual não estava relacionada com o mundo exterior. Ela era completamente condensada por ele mesmo. O grande mestre uma vez disse que o mundo mental das pessoas era o lugar mais miraculoso. Ninguém entendia de onde vinha a força espiritual. Por fora ela parecia ser ilusória. Mas ela realmente existia. Quanto mais formidável fosse o poder espiritual de um mestre dos espíritos, mais formidável ele era. O que Tang San não sabia era que agora Tang Ao também estava internamente chocado. Chocado por causa da intensidade da sua força espiritual. Tang Ao descobriu que a força espiritual que Tang San possuía agora era inesperadamente próxima da do nível de um doulu espiritual normal. Ele entendia que isso não era algo que podia ser causado pelo efeito de um osso-mente condensadora de sabedoria. Aquele osso espiritual podia de fato aumentar a força espiritual de Tang San.
Além disso, deixá-lo entender as sutilezas do seu mundo mental. Mas seu efeito não deveria de nenhuma forma ser tão poderoso. De fato, o crânio da sabedoria era mais como uma chave para Tang San. Foi essa chave que abriu os portões do seu mundo espiritual. Desde a infância, Tang San encarou o sol da manhã todos os dias para cultivar o olho do demônio púrpuro. Mas o que ele não sabia era que ele não estava apenas cultivando sua visão, mas simultaneamente também estava forjando sua força espiritual. Porém, aquele tipo de cultivação sempre esteve oculta dentro de sua mente sem emergir. Agora, sob o efeito do crânio da sabedoria, os portões do seu mundo espiritual se escancararam, avançando enormemente. É claro que apenas o nível espiritual de Tang San havia alcançado a fronteira de Doulu espiritual. Isso não significava que sua luz púrpura divina podia alcançar o nível de Doulu espiritual. Tudo isso dependia das circunstâncias da futura promoção da sua força espiritual, assim como da quantidade de força espiritual que ele conseguiria aplicar quando usando a luz púrpura divina. Tang San lentamente recolheu sua mente, observando seu pai. Tangao ficou diante dele. Você esteve absorvendo durante esses 3 dias, julgando pelas circunstâncias do seu corpo e pelo tempo gasto. O originador desse osso espiritual devia ser uma besta espiritual de mais de 60.000 anos. Sua sorte foi muito boa. Eu acho que, se não fosse pela minha aparição, talvez o rol dos espíritos tivesse agido contra você em segredo. Esse osso espiritual também deve ter uma alta classificação até para o rol dos espíritos. 3 dias? Tang San ficou chocado. Pai. Então você não descansou por 3 dias. Tangao balançou sua mão para Tang San. Isso não é importante. O seu treinamento especial começará agora. Assim que suas palavras soaram, Tangao ergueu suas mãos e bateu nos ombros e peito de Tang San uma vez. 3 correntes de calor fluíram para baixo e Tang San apenas sentiu seu corpo ficar mole. Em praticamente um instante, seu dantian foi envolvido por um calor escaldante. Com sua atual força espiritual, ele inesperadamente não conseguiu sentir um único traço do seu poder espiritual. Pai. Isso. Tangao disse indiferentemente. De agora em diante você não precisará de poder espiritual. Eu temporariamente o selei para te ajudar a avançar no seu treinamento especial. Lembre-se. Você também não tem permissão para usar a força do osso espiritual. Eu não estou selando o seu poder espiritual porque confio em você, mas sim porque no treinamento especial que eu vou te dar, é muito fácil usar poder espiritual sem querer. Dobrando seu punho, um martelo de forja imediatamente apareceu na mão de Tangao. Sua superfície estava coberta de fendas e traços de ferrugem. Exatamente o mesmo que Tang San usava em casa. Pegue-o. Tang San pegou o martelo de forja, olhando um pouco desorientado para seu pai. Tangao apontou para a cachoeira do outro lado da lagoa. Vá lá. Embaixo da cachoeira há uma pedra protuberante. Suba nela e pratique o método do martelo que eu te ensinei. O método do martelo de vento caótico. Tang San não pôde evitar virar seu olhar para a cachoeira. Tangao assentiu. Quando você conseguir completar os 9 vezes 9, 81 golpes e, além disso, sem a menor desordem, o primeiro estágio do treinamento especial estará acabado. Vá.
Enquanto falava, Tangal andou até diante de uma pedra sem se despedir, sem assumir qualquer postura. Seu punho se moveu. Uma alta explosão se seguiu e na parede da montanha uma caverna de 3 metros de profundidade imediatamente se formou. Tangal balançou sua manga, se livrando da poeira. Então caminhou para dentro e se sentou com as pernas cruzadas, sem dizer mais nada para Tang San, olhando para seu pai. Então novamente para o familiar martelo de forja em sua mão. Os olhos de Tang San imediatamente exibiram uma inabalável determinação. Ele pulou na lagoa produzindo respingos e nadou na direção da cachoeira com o martelo de forja. O método tradicional de cultivação da Escola Céu Claro iria oficialmente começar hoje. Escola Porcelana dos 7 Tesouros. Nos 3 dias após voltar para a escola, Ning Hongron sempre esteve com uma expressão preocupada. Ela não sabia como ela devia explicar as regras da escola para Oscar. Nin Fenxi dava muito valor para Oscar, um mestre dos espíritos do sistema alimento que já havia alcançado o 40º nível com apenas 16 anos. Como ele não podia ser valioso? No caminho de volta, Nin Fenxi já havia falado para Oscar que a escola o cultivaria com toda a sua força. Se ele precisasse de alguma coisa, ele só precisava dizer. Oscar também não disse muito para ele, contanto que ele pudesse ficar junto com Ning Hongron. Isso era o suficiente. De noite, a escola porcelana dos 7 tesouros gradualmente ficou silenciosa. Ning Hongron estava apenas ponderando sobre seu fado, quando de repente uma leve batida soou da sua janela. Quem é? Ning Hongron vigilantemente se levantou. Sou eu. A voz de Oscar veio do lado de fora. Ning Hongron respirou fundo. Uma luz resoluta apareceu em seus olhos. Ela havia resolvido que, não importava o que, ela contaria a Oscar hoje. Uma dor breve era melhor que uma aflição prolongada. Se ela continuasse a demorar, ela apenas machucaria Oscar ainda mais. Pensando assim, ela abriu a porta do seu quarto e deixou Oscar entrar. O quarto de Ning Hongron era todo rosa. Um quarto bem confortável para uma menina um pouco imatura. Essa não era a primeira vez de Oscar ali. Mas sempre que ele entrava no quarto de Ning Hongron, ele não conseguia evitar a sensação do seu sangue fervendo.